galera, tudo beleza com vocês? Tá começando mais um Química com Dudu. E a aula de hoje será sobre transformações da matéria e reações químicas. Então, pegue o controle, dê start e não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo! Vamos começar. E para iniciar, a gente tem que falar sobre a transformação da matéria. O que é uma transformação? É a diferença do estado inicial para o estado final. Ou seja, se o estado final for diferente do estado inicial, existe uma transformação ali. Então temos dois exemplos aqui, ó. Vamos pegar um prego novinho. Então esse é o estado inicial dele. E ele começou a ficar enferrujado. O estado final é diferente do estado inicial. Então aqui houve uma transformação da matéria. Um outro exemplo, temos a água líquida. E se a gente diminuir a temperatura, ele se transforma em gelo. Então, o estado final é diferente do estado inicial. Então, nos dois casos, houve a transformação da matéria. Beleza? E existem dois tipos de transformações, que podem ser físicas ou químicas. Vamos ver a diferença. A transformação física vai ocorrer mudanças que não alteram a composição da substância química original. Um exemplo, ó, vamos pegar de novo a água transformando em gelo. Então, se a gente pegar uma reação química, a água líquida, ela se transformou em água sólida. Houve uma alteração na composição da substância química? Não, o H2O não deixou de ser um H2O. Então, quando for este caso, a transformação será física. Então, só vai haver alteração, mudança no estado físico da matéria. Ele vai mudar de sólido para líquido, de líquido para gás, e assim vai indo. Mas a alteração na substância química não houve. Logo, transformação física. Agora vamos para as transformações químicas. Como que vai ser? As substâncias químicas são transformadas em novas substâncias com propriedades específicas diferentes. Vamos pegar mais uma vez o caso do prego enferrujado. No início ele estava novinho e com o tempo ele foi enferrujando. Como é que isso acontece? O prego ele é feito de ferro sólido. E ele vai entrar em contato com o oxigênio da atmosfera, que vai estar presente no ar. E esse ferro ele vai começar a oxidar. Então ele vira o óxido de ferro 3. E olha só, a substância no início não é igual à substância no final, porque antes a gente tinha ferro sólido mais oxigênio molecular, que é o gás oxigênio, e que se transformou em uma outra substância completamente diferente. Virou o óxido de ferro, que é o Fe2O3. Então, quando houver mudança na substância química original, isso aí será uma transformação química. Tranquilos, né? Não entrarei em detalhe nas transformações físicas da matéria de novo, porque tem já uma aula minha no canal, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. É só assistir que vocês vão ver mais profundamente como ocorrem essas transformações físicas, que são as mudanças de estado da matéria, de sólido para líquido, de líquido para gasoso, de gasoso direto para sólido, de sólido direto para gasoso e assim sucessivamente. Tranquilos? Então é só clicar no vídeo que está na descrição aqui embaixo que vocês vão ter uma aula completa sobre transformações físicas. Tá ok? Mas, Dudu, se eu não tiver acesso à reação química, como saberei que é uma transformação química ou não? Muito bem, pequeno Padawan, bela pergunta. Se você não tiver acesso à reação química para ver que a composição química do composto final é diferente da inicial, existem algumas evidências que mostram que é uma transformação química. Vamos a elas.
Se houver liberação de calor, mudança de cor, liberação de gás e mudança de odor, certamente é uma transformação química. Um belo exemplo é a transformação do Bruce Banner para o Incrível Hulk. Você vai perceber que ele vai mudar de tamanho, vai mudar de cor, vai haver liberação de gás, com certeza que ele vai ficar com outro cheiro, ele está ficando verde. Com certeza, a transformação do Bruce Banner para o Incrível Hulk é uma transformação química, mesmo sem você analisar todo o processo de reação química que ocorre no corpo dele para ver essa transformação. Vocês entenderam? Tranquilo, né? Dudu, eu tenho outra pergunta. As transformações químicas acontecem a todo momento? Pequeno Padawan, você está demais hoje. Vou te responder. As transformações químicas acontecem a todo momento e o tempo todo. Mas existem algumas causas que fazem essas transformações químicas acontecerem. Vamos a elas. As transformações químicas podem acontecer pela ação do calor, pela ação da eletricidade, por ação mecânica, pela ação da luz e por contato com outras substâncias químicas. Exemplos: ação do calor. Quando a gente cozinha um alimento, a gente percebe que o alimento ele vai mudar de cor e vai liberar um cheiro. Às vezes o cheiro é uma delícia, às vezes nem tanto. Se você sabe cozinhar, fica show, beleza. Então vamos lá. Por ação da eletricidade, no segundo ano vocês vão estudar a eletrólise. Aqui eu coloquei um exemplo da eletrólise do ácido sulfúrico, que vai liberar o gás oxigênio e liberar gás hidrogênio. Essa reação ela ocorre em motores de automóveis. Por ação mecânica, quando a gente atrita o fósforo na caixa, você vê que ele acende e libera calor. Então, é mais um exemplo de transformações químicas. Pela ação da luz, as plantas elas fazem fotossíntese. Elas vão consumir o CO2 e água, vão transformar isso em açúcar, em energia para o próprio corpo e vai liberar o O2. Mais um exemplo de transformação química. Contato com outras substâncias. Se você foi no churrasco, comeu demais, ficou com azia, você vai querer tomar um hino. Você coloca o hino na água, que são aquelas pastilhas efervescentes, e ao contato com a água, essa pastilha vai liberar gás. Então, o contato da pastilha com a água vai ser uma transformação química. Vai acontecer uma reação e libera gás. Belezinha? Tranquilo, né? Vamos aprender agora a representar uma reação química. Separados por uma seta, temos as substâncias do início e depois da seta, a substância como ela vai ficar no final dessa reação. No início temos os reagentes e no final temos os produtos, separados por uma seta. Beleza? Vamos pegar uma reação química aqui qualquer. Por exemplo, cobre sólido mais nitrato de prata aquoso. Depois da seta temos prata sólida mais nitrato de cobre 2 aquoso. Olha só, então o cobre e o nitrato de prata são os nossos reagentes. Então são as substâncias no início da reação. E no final temos a prata mais o nitrato de cobre como os nossos produtos, que vai ser o final da reação. Agora vamos representá-los com as fórmulas químicas. Olha só, então fica assim, ó. O cobre é o Cu sólido, o nitrato de prata é o AgNO3 aquoso. Então esses são os reagentes. Depois da seta temos o Ag sólido, que é a prata, e mais o CO2NO3 aquoso, que é o nosso nitrato de cobre 2. Então, mais uma vez, antes das setas temos os reagentes e depois da seta temos os produtos.
Tranquilo, né? Uma observação importante é que essas letras entre parênteses são os estados físicos das substâncias em uma reação química. Então, temos os estados sólido, líquido e gasoso. E também é representado quando está em meio aquoso. O meio aquoso é quando a substância ela está em um meio de solventes. Então, a gente diz que está em meio aquoso. Esse solvente pode ser a água. E por isso que a gente fala que é aquoso, que água vem de aqua. Beleza? Só para ficar como observação. Para fechar a aula, vamos observar o comportamento das substâncias nas reações químicas. Vou colocar aqui um diagrama, um gráfico. No eixo Y, a gente tem a concentração, a gente tem a massa. E no eixo X, a gente tem o tempo, que é o tempo da reação. Observe que em vermelho, o reagente ele vai diminuindo de concentração ou diminuindo de massa. Em contrapartida, o produto ele vai aumentando a sua concentração, a sua massa. O que a gente tem que observar aqui é que enquanto os reagentes eles são consumidos, os produtos eles são formados. Ou seja, em uma reação química, os reagentes eles vão desaparecendo enquanto os produtos vão aparecendo. É isso que a gente tem que observar. Beleza? Agora vamos terminar a nossa aula com aquele exercício contextualizado. Vamos lá! E o exercício é: o Batman descobriu o paradeiro do Charada e conseguiu chegar até o local. Para conseguir acesso ao esconderijo do Charada, era preciso passar por uma porta que tinha 2 botões, um azul e o outro vermelho. Colado na porta havia mais uma charada, que dizia: que belas são as transformações! As químicas são azuis, as físicas são vermelhas. No inverno as águas congelam, e a decomposição das frutas se revela. Com a queima sinto o cheiro, mesmo sozinho o álcool desaparece inteiro. Esse prego mudou de cor? Não posso me confundir. E cuidado para não explodir. Batman, sendo o maior detetive do mundo, percebeu que a charada se tratava do código para abrir a porta. Qual a sequência das cores de botões correta para abrir a porta e encontrar o charada? Vamos fazer? I'm Batman. Galera, para a gente fazer esse exercício, a gente tem que pensar como um Batman, como o maior detetive do mundo. Vamos lá, vamos fazer. Primeiramente, a gente tem que pensar que quando a transformação for química, a gente aperta o botão vermelho. Quando a transformação for física, a gente aperta o botão azul. Olha só, quantas transformações existem aí? Se a gente for contar, no inverno as águas congelam, tem uma transformação aí. Decomposição das frutas, também é uma transformação, quando as frutas elas estão apodrecendo. A queima, toda queima é uma reação química. O álcool desaparece. Antes tinha um álcool, não tem mais, tem uma transformação aí. O prego mudou de cor. Se houve uma mudança, houve uma transformação. E uma explosão também é uma transformação. Então vamos lá. No inverno, as águas congelam. Então aqui é a água passando do estado líquido para o estado sólido. Isso aí é uma transformação física. Então vamos colocar um botão vermelho aqui. Decomposição das frutas. Quando a fruta ela apodrece, ela está mudando de cor. Então, quando tem uma mudança de cor, isso é uma transformação química. Então, vamos colocar aqui um botão azul. Com a queima, sinto o cheiro. Então, quando a gente queima algo e a gente percebe um cheiro, são os gases sendo liberados ali. Então, quando há liberação de gás, é uma transformação química. Então, vamos colocar um botão azul. Mesmo sozinho, o álcool desaparece inteiro. Então, era o álcool no estado líquido que foi se tornando gás. Então, aí é uma transformação física do estado líquido para o estado gasoso. Então, é uma transformação física, botão vermelho.
esse prego mudou de cor. O prego ele está enferrujando, então é uma oxidação, é um processo de oxidação. Então aí é uma transformação química. Vamos colocar o botão azul. E cuidado para não explodir. Quando algo explode, existe uma queima ali. E toda queima é uma reação química. Então, se é uma reação química, é uma transformação química. Vamos colocar o botão azul. Então, a sequência vai ser vermelho, azul, azul, vermelho, azul, azul. Transformação física, química, química, física, química e química. E assim a gente consegue pegar o nosso charada. Muito boa, galera! Então, no mais, é isso aí. Espero que tenham gostado, que a explicação tenha ficado clara. E até o próximo vídeo. Não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal. Falou, galera! Fui!